A gente tem índices infelizes porque a sociedade precisa se educar. A sociedade precisa se educar. A sociedade, homens e mulheres. Exato. Porque muitas mulheres também são machistas. Tem. Elas educam os filhos, o homem, não da mesma forma que a filha do sexo feminino. E muitas mulheres são as próprias acusadoras das outras. É muito comum. Sim. Uma mulher fala assim, ela foi estuprada porque ela deu mole. Culpabilização da vítima, né? Exatamente, deu mole. O que essa mulher estava fazendo 11 horas da noite na rua? O que essa mulher estava... Então, não é só o homem que é machista. O machismo, ele é generalizado. É uma cultura, né? É uma cultura. É um condicionamento social, infelizmente, que afeta todo mundo, né? Esse regramento moral do horário, da roupa curta, né? Tem uma autora capixaba, eu gosto muito dela, é professora da UFES, um abraço para ela, espero que ela assista, vou até divulgar para ela, chama Maria Beatriz Nader. E ela escreveu, dentre alguns livros, né? Ela é uma estudiosa do gênero, né? E ela escreveu o livro, né? A Mulher do Destino Biológico ao Destino Social. Então ela traça um paralelo histórico, né, da evolução dessas mulheres e de toda a dificuldade para a mulher adentrar a essa ruptura dessa educação machista, patriarcal. Né? Hoje a mulher no mercado de trabalho, que tem o domínio de poder ser independente, que tem o domínio de poder ir para os lugares que ela quiser ir, de dizer que não é não, né? De não precisar fazer, mas ainda há uma dificuldade, porque é um processo histórico, né? Longo para ser rompido, né? E a gente, assim, enquanto não existir políticas públicas que facilitem ou que potencializem essa ruptura, né, a gente ainda vai ter muito tempo, né? Eu lembro de uma história que eu quero fazer menção aqui a um vereador, né? Por isso que eu falo assim, a parceria às vezes executivo e legislativo é muito importante também. Claro que é. O vereador Alexandre Maitã, no mandato passado, pensou em fazer a ideia do botão do pânico, né? Sim. E ele criou um PL, mas o PL foi brecado. Por que foi brecado? Porque a Procuradoria entendeu que o projeto de lei não era de iniciativa do Legislativo e sim do Executivo. Mas é que eu falo, até hoje não veio por parte do Executivo uma correção para se fazer isso. Então a gente precisa de políticas públicas, então a gente precisa cobrar. Às vezes a gente faz o nosso papel, a gente levanta uma bola, faz uma reflexão, mas a gente precisa, além de vocês como grandes comunicadoras, divulgadoras e os outros meios de comunicação, a gente precisa do poder público ativo, atuante, sem dúvida, né, com projetos, com propostas, e assim, às vezes nem precisa de dinheiro, o Marilene e Regina. Não é o dinheiro, é a boa intenção e a forma como a gente divulga isso. E divulgar, né? Forma de divulgação. Você é muito antenado, ligado nessa questão de inclusão social. Sim. Né? Até a gente percebe, inclusive, isso na fala dos seus alunos. Né? Você é ligado nisso. E mudando um pouco a pauta, mas ainda dentro da inclusão social e de a política de proteção, você apresentou também um projeto para os cegos, os deficientes visuais. O cardápio efetivo. Sim, fala um pouco disso pra gente. Eu penso que assim, quanto mais acessibilidade e mobilidade nós pudermos promover, mais inteligente a cidade é. A gente tem ouvido muito isso de cidades inteligentes nos últimos tempos, né? Sim. E eu acho que é interessante. E eu penso que inclusão está em todos os lugares. Volto a dizer, fui dono de um bar e um restaurante, eu já tive clientes que eram cegos e que reclamavam que às vezes eles não conseguiam ter a autonomia para poder escolher o próprio prato. Porque, né, não tinha ali o braille, né? Ou às vezes o cardápio era só digital ainda, você imagina, não tinha nem o cardápio manual. Então, por que não promover a acessibilidade com diversidade? O custo é tão baixo e o benefício é tão alto, porque você está inserindo as pessoas, você está incluindo. Então eu pensei exatamente nessa proposta da inclusão, não foi para poder gerar gasto para ninguém, para poder criar nenhuma pauta, e sempre cria polêmica, né? Inclusive nós tivemos lá pessoas que votaram contra o PL porque ia onerar demais as empresas e os restaurantes. Né? A ideia de criar um cardápio a ideia de fazer um cardápio em braille, um que seja cardápio em braille. Não podia gastar dinheiro com papel para fazer um cartaz. Então assim, penso que a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade. Eu acho que, eu falo muito isso, a sociedade ela precisa de homo sapiens,
mas ela precisa de humanos, né? Não adianta você ser um homo sapiens e não ser humano. Não adianta você ser e não ser humano. Então, não ser colocado em prática. Claro, acho que o máximo que a gente pode fazer é ser humano, né? A humanidade está aí, a gente precisa de agregar valor, né? E tanto o cardápio afetivo como o Não é Não são projetos de inclusão, de sensibilização, para incluir as pessoas. Eu tenho uma filha e eu quero que a minha filha cresça com a autonomia de poder ir para uma festa, né? E se ela quiser escolher beber ou não escolher beber, e ela ter segurança de que ela vai ser tratada com respeito, com humanidade, seja por homens, por mulheres. Então eu quero ter essa segurança de quem sabe o mundo, de que ela não vai sofrer nenhum assédio, e não só ela, mas que toda mulher possa estar num lugar e conviver de uma forma pacífica, respeitosa, feliz com todo mundo, ainda mais num ambiente que é um ambiente de bar e restaurante, que é um ambiente de alegria, né? Mas as mulheres, se você perguntar hoje para 100% das mulheres, qual que é o maior medo que vocês têm? Estupro, violência, abuso. Sim. Então, isso não pode ser. A gente tem, né, uma sociedade imensa que precisa ser integrada, que tem conhecimento, né, e precisa ter políticas públicas de um olhar específico, principalmente para as mulheres, ainda mais nesse mês, né?